Amém, Jesus? Bom dia. Soquinho? Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Só não pode ser tão forte, não tem que ser bem de leve, né? Graças a Deus. Semana passada começamos a falar sobre o Espírito Santo e a buscar o Espírito Santo. Eu queria só lembrar as duas mensagens que a gente deixou bem em evidência na semana passada, para entrar na mensagem de hoje, que hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre batismo no Espírito Santo, que eu sei que muita gente tem dúvida no coração, e também sei que muita gente ainda precisa ser batizado no Espírito Santo, não é? E isso é importante. Então, eu até ia pedir para quem está lá dentro colocar para mim, só para a gente lembrar, João 14, 15, e depois coloca João 16, 13. Primeiro João 14, 15. Só para a gente lembrar, aí você não precisa nem abrir a Bíblia. Eu quero que você abra a Bíblia, na verdade, em Marcos 1, que nós vamos começar lá a mensagem de hoje. Bom, João 14, 15 diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Isso foi a mensagem da semana passada. Junto com João 16, 13. Coloca para mim também. Duas coisas importantes. A irmã vai colocar João 16, 13. Duas coisas importantes que nós vimos na semana passada. Primeiro, se você ama a Deus, guarda os mandamentos, é essa pessoa que está apta a receber o Espírito Santo. Não tem como receber o Espírito Santo se uma pessoa não quer guardar os mandamentos do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Primeiro ponto. E o segundo ponto que a gente viu, João 16, 13 diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, duas coisas importantes. Primeiro, quem está apto a receber o Espírito Santo? Quem ama Jesus de verdade, ama guardando os mandamentos, não só da boca para fora. Ele está apto a receber o Espírito Santo. E por que é importante? Porque para fazer dele o seu guia. Se você não for guiado pelo Espírito Santo, outro vai te guiar. O ambiente vai te guiar, o amigo vai te guiar, o professor da faculdade, a professora da faculdade vai ser o seu guia, o seu mestre, aquele que fala e você abaixa a cabeça, sim, muito inteligente, eu quero, e cultura local vai te guiar, sociedade vai te guiar, enfim, você vai ser guiado por vários guias, né? E, na verdade, ele quer ser o nosso guia. O Espírito Santo foi enviado para nós para nos guiar. Em quê? Em tudo. Tudo, até nos pequenos detalhes, nas pequenas decisões. É bom que você seja guiado pelo Espírito Santo. Isso garante você vitória, garante você a bênção. Amém, Jesus? Então, precisamos aprender isso. Amar, não só de boca, mas guardando os mandamentos. E além de guardar os mandamentos, aí sim você está apto a receber o Espírito Santo. E além disso, recebendo o Espírito Santo, uma das razões mais importantes é fazer dele o seu verdadeiro guia. E aí deixa de ser guiado pelos conceitos desse mundo. Amém? Hoje eu queria começar a falar um pouco mais sobre batismo no Espírito Santo. E eu queria começar em Marcos capítulo 1. Agora sim, na Bíblia Sagrada, mensagem de hoje. Marcos capítulo 1, versículo 8, é uma declaração do João Batista. Você sabe que João Batista era primo de Jesus Cristo, diferença aí de 6 meses, e ele foi para o deserto, dirigido por Deus, ficou lá por algum tempo, preparado. Alguns dizem até que ele ali encontrou uma sociedade que morava no deserto, que eram estudiosos nas escrituras, aqueles papiros, né? E dizem, alguns estudiosos, eu não sei. E ali ele se preparou. Fato é que ele voltou do deserto com uma missão, cumprir com a profecia que já tinha sido feita, que ele prepararia o caminho daquele que era o Salvador. E ele realmente veio preparando o caminho. Foi ele que começou a batizar nas águas. Ninguém nunca tinha falado sobre isso, pelo menos não literalmente, né? Por isso João Batista, porque ele batizava. E ele, mesmo sendo primo de Jesus, mais velho, quando Jesus aparece, ele na hora identifica Jesus como Senhor, como Salvador. Eis o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Amém, Jesus?
Então, além de tudo, ele tinha a humildade. Bom, é o meu primo mais novo, vou dar um cascudinho dele e mandar ele embora para casa. Não, é o meu Senhor que vem aí, eu não sou digno nem de atar a sandália dele. É a ele que vocês têm que ouvir. Então, era um homem de Deus. Aqui, no versículo 8, ele vai falar sobre o Espírito Santo em relação a Jesus. Diz assim: eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, ele é Jesus Cristo. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém, irmãos? Lembrando do domingo passado, não tem então como alguém ser batizado, é questão da lógica, é só fazer uma ligação. Lembrando então da semana passada, não tem como alguém ser batizado no Espírito Santo se essa pessoa não ama Jesus de verdade. Não adianta querer, acho tão bonito, mas é tão bonito a pessoa falando em línguas e ela fica ali concentrada, eu quero para mim esse negócio. Não adianta. Amém, Jesus? Certa vez alguém tentou comprar essa bênção. Um homem que viu os apóstolos fazerem maravilhas, inclusive falar em línguas também, e quis comprar essa unção para ele, e esse homem ficou cego. O Pedro falou na hora, você vai perder a visão. E perdeu na hora e ficou cego. Depois ele se arrependeu, o Pedro orou e voltou a enxergar, mas ficou cego na hora. É algo que não se compra, é algo que não é no emotivo, não é no emocional. É algo que você precisa primeiro seguir algumas regras. E a primeira regra é crer em Jesus Cristo de verdade, cumprindo com os seus mandamentos, amando Jesus de verdade, como a gente falou na semana passada. Agora, é Ele que batiza no Espírito Santo. Não tem outro batizador. Não tem uma cartilha, como eu já vi, inclusive em religião aí, a coisa séria da pessoa fazer uma cartilhazinha e colocar as sílabas lá, bababá, bbb, bibibi, agora você fala isso aí e já está batizado no Espírito Santo. Que isso? É brincadeira com Deus? Isso é algo de Deus, irmãos. Não é qualquer pecador que vai pegar uma cartilha, gente que desrespeita a palavra de Deus e vai aprender a falar mais sílabas e vai agora começar a repetir. Parece criancinha que repete o que o pai fala, repete o que a mãe fala. Aí a mãe e o pai olham para a criancinha, meu filhinho foi batizado no Espírito Santo, não só está repetindo as palavras. Não foi batizado ainda, tem nem conhecimento direito. Né? E o pai se deixa levar pela emoção, a mãe acha bonitinho e já acha que a criancinha foi batizada, mas na verdade só está repetindo o que o pai faz. Como aquela criança que veste o terno do pai, a gravata do pai, arrastando no chão para poder ficar igual ao papai. Está imitando também. O batismo no Espírito Santo é algo sério, a gente vai ver ainda hoje. Amém, Jesus? Agora, não podemos esquecer, quem é que vai batizar no Espírito Santo? O próprio Jesus. Então, eu não posso ter o batismo no Espírito Santo se eu não amo Jesus de verdade. Como a gente falou na semana passada. Tem que amar guardando os seus mandamentos. Para ter o Espírito Santo em nós como nosso guia. Amém, Jesus? É Ele que batiza. O João Batista deixou bem claro. Ele vem aí, eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo. Eu queria falar de um processo, vamos dizer assim, vamos chamar de um processo crescente. Você, para ter o Espírito Santo, para que ele possa batizar você, para que você possa falar em línguas, e vou falar sobre a importância disso, inclusive, daqui a pouquinho. Primeiro, você tem que crer em Jesus Cristo. Qualquer pessoa que queira o Espírito Santo tem que crer em Jesus Cristo, mas não é só crer, como eu falei, da boca para fora. Tem que crer que Ele é Senhor, que Ele é o Salvador, que tem que crer que Ele levou os seus pecados na cruz do Calvário. Não fazer dele mais um Deus nesse mundo, não, ou mais um profeta nesse mundo, não. Tem que acreditar na mensagem da cruz. Quando nós começamos a crer de fato na mensagem da cruz, a gente não vai se desviar. Essa pessoa não vai se desviar do Evangelho jamais. Ela entendeu que aquela cruz vazia é toda a esperança que ela tem para a vida eterna. Aquela cruz vazia é toda a esperança que ela tem para que inclusive dá a ela a base do porquê ela está nesse mundo, que é a grande pergunta do homem, né? Será que estamos sozinhos aqui? O homem vive gastando bilhões e bilhões, trilhões e trilhões de dinheiro para poder conseguir saber se existe
vida fora do planeta, se esse dinheiro todo fosse usado para abençoar a gente aqui, eu acho que o nosso mundo estaria um pouco melhor. Nós estamos querendo achar vida em outro lugar. É aquela ânsia do homem querer saber por que está nesse mundo, por que aqui existe vida, será que existe vida em outro lugar? Mas na verdade, Deus preparou tudo para abençoar a gente. Amém, Jesus? E nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Isso deveria bastar para o ser humano. Mas o ser humano quer ir além. Alguns até chegam a querer ser parecido com Deus ali. A soberba é muito grande. A gente não pode cair nessa. A gente precisa crer em Jesus, crer na mensagem da cruz, crer que Ele tem o poder para tirar os seus pecados, como o João Batista falou, levar os seus pecados. Isso você tem que se arrepender para isso, pedir perdão aos seus pecados e se entregar. Aí você vai passar pelas águas rapidamente. Eu já, há umas quartas-feiras atrás, a gente falou sobre batismo nas águas, nas últimas 2 quartas-feiras. E eu falei sobre a minha dificuldade em entender por que uma pessoa aceita Jesus e fica anos na igreja sem ser batizado nas águas. O que é? Está em pecado? Se você está em pecado, você está sem Jesus. E se falar em línguas, pode amarrar, porque Jesus não vai te batizar sem pecado. Não, estava em pecado, pastor, e Deus me batizou. Ora direitinho para ver se você não vai parar de falar, porque isso é uma entidade que está te enganando. Não tem como, irmão. Tem que estar em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com Jesus Cristo para ser batizado no Espírito Santo. Está dando para entender? Sim ou não? É bom você ficar atento com isso. Por que tanto tempo sem passar pelas águas? Lógico, se Deus olhou o seu coração e viu que você está tão ligado com Ele, e assim que tiver oportunidade, com essa pandemia, a gente tem batizado pouco nas águas, né? Mas assim que tiver uma oportunidade, eu vou batizar nas águas. Ali Deus já até pode batizar no Espírito Santo. Pode, pastor? Pode. Na Bíblia tem relato de pessoas que foram primeiro batizadas no Espírito Santo, depois nas águas. Inverteu. Mas o normal que a gente vê é primeiro nas águas e depois no Espírito Santo. Amém, Jesus? O importante agora esse processo precisa ser observado. Fulano, eu aceitei Jesus mais ou menos. Não existe aceitar Jesus mais ou menos. Mas eu quero esse poder, esse Espírito. Não vai ter. E se tiver, é o outro Espírito enganando você. Tem que ter comunhão com Deus para ter o Espírito Santo. Por isso é santo. Por isso não é qualquer Espírito. Diga graças a Deus. Então, vamos rapidamente em Atos capítulo 10. Deixa eu ler aqui um texto que eu gosto demais, que eu acho que você depois deveria ler o capítulo 10 inteiro. Eu não vou ler todo, eu só vou resumir, fazer um resumão para você. Aqui a gente vê um homem chamado Cornélio, que é centurião da corte italiana, e a Bíblia fala que ele é um homem temente a Deus. Ele não entendia, de fato, quem era Jesus Cristo e quem era esse Deus, mas ele era temente a Deus, como a maioria das pessoas. Não, eu amo a Deus demais, mas a pessoa não conhece pelas Escrituras a mensagem da cruz. Mas ela ama, é verdade. Só que ela não ama praticando os mandamentos, porque ela não conhece as Escrituras. Esse Cornélio era assim. A Bíblia fala que ele orava todo dia. Todo dia. Dava esmolas para as pessoas, fazia as suas ações sociais, sempre que possível. Colocava a família toda para buscar a Deus. A Bíblia fala que ele era temente a Deus. Um dia, uma das suas orações tocou o coração de Deus e Deus enviou um anjo para falar com Cornélio. E falou assim: vai lá, num local chamado Jope, e chama lá, é uma cidade costeira assim, próxima à praia. Traz um homem chamado Pedro, ele vai te dizer as palavras de vida eterna. Quer dizer, então o homem era temente a Deus, ajudava as pessoas, fazia boas ações, botava a sua família toda para ser temente a Deus, orava mais que muitos crentes, mas ainda não era salvo. Era mais um religioso. Por quê?
Porque não tinha Jesus como Salvador da vida dele, porque não conhecia ainda a mensagem da cruz. A Bíblia fala que o anjo manda ele, fala para ele, vai lá e traz esse homem. É esse homem que tem as palavras para você, então, para que você possa ter o que você quer, que é a vida eterna. E o Pedro vem, porque enquanto eles estão indo lá, o Pedro teve um sonho de um lençol segurando nas quatro pontas, dentro do lençol vários animais, e Deus falava, mata e come, e Pedro falava assim, mas Senhor, esses animais não é para a gente comer, a lei fala para não comer, mas Senhor, mas mata e come. E 3 vezes teve o sonho, até que ele entendeu o que era. O Pedro, ainda no coração dele, achava que a mensagem da cruz era só para os judeus. O Pedro tinha que tirar essa coisa do coração dele. E ele entendeu, porque lá ele ia pregar para aquele pessoal, do Cornélio e a família dele toda, e eles não eram judeus, né? Ele era centurião da corte italiana, ele era romano. Amém, Jesus? E a Bíblia chama de gentios. Gentios. O Pedro, no início do ministério dele, irmão, se tivesse que pregar para a gente, não pregava não. Ele ia passar direto e ia deixar a gente a ver navio. Aí Deus convenceu Pedro. Deus convenceu Pedro que a gente também merecia a salvação. Nesse caso aqui, os romanos eram vistos como gentios. E ele foi. E quando ele chega na casa do Cornélio, o Cornélio, com aquele temor de Deus, já tinha juntado toda a família na casa dele já. Esperando, ele queria ansiosamente ouvir que palavra de vida era essa que o anjo tinha falado com ele, que esse homem tinha para ele. O Cornélio era tão religioso que quando Pedro bate na porta, eles abrem a porta, o Cornélio, a Bíblia fala que ele se prostra. Leia depois todo o capítulo 10, vale a pena. Ele se prostra diante de Pedro como se Pedro fosse um Deus para ele. E o Pedro ali já levanta ele, não, eu não sou nada não, sou igual a você. Você tem que se prostrar só diante de um. Aí já mostrou aí que algumas pessoas precisam rever seus conceitos religiosos, né? E aí se levantou e começou a pregar. É aqui que eu quero ler com você. Eu quero ler a partir do versículo 43, então. Quando ele já começou a pregar, aí ele vem falando de Jesus Cristo, da crucificação, como aconteceu, quem era Jesus Cristo, a mensagem da cruz. Ele vem expondo a mensagem da cruz para aquele povo todo que estava naquela casa. E no 43 ele fala assim, falando dos profetas que profetizaram sobre Jesus Cristo. A este dão testemunho todos os profetas. A este é Jesus Cristo, tá? Está falando da mensagem da cruz para ele. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados, pelo seu nome. Tem que ter esse processo. Você quer o Espírito Santo? Quer. Poxa, por que está na igreja o tempo todo e não para com o pecado? E não desiste? E não se arrepende? E não pede perdão? É por isso que não tem o Espírito Santo, não tem outra razão não, é por isso. Você quer o Espírito Santo? Tem que entrar no processo. Tem que crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, amá-lo, guardar o mandamento e se arrepender dos pecados. Foi a primeira coisa que ele está ensinando, né? 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, o que aconteceu? Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam não era qualquer palavra, era a palavra da cruz, era a mensagem de Jesus Cristo, o sacrifício dele na cruz. Era essa a palavra. Amém, irmãos? Era a palavra sobre você. Eu, qualquer pessoa, aí aqui está pregando para romanos, gentios, qualquer pessoa, judeu, grego, romano, americano, chinês, japonês, seja quem for, precisa acreditar em Cristo como Ele é realmente, o Criador dos céus e da terra. Acreditar que quando Ele morreu na cruz, levou seus pecados, suas maldições, suas enfermidades, Ele deu a vida para você ter a vida eterna. Enquanto uma pessoa não crê em Cristo desse jeito, não está apta a receber o Espírito Santo e não será batizado. Está dando para entender, sim ou não? Se acha que foi, pode rever.
Senhor, como que eu fui batizado? Como que no meu corpo pode ter aí no corpo do pecado e o Senhor que é santo habitar aqui? Eu não recebi o Senhor. O diabo está me enganando. Mas hoje eu me arrependo dos meus pecados. Leva os meus pecados e me dá o teu Espírito. Hoje ainda você vai ser batizado. Hoje ainda você vai receber se falar com sinceridade desse jeito com Deus. Mas tem que ser desse jeito. Senão o diabo está te enganando. Deus não habita onde tem sujeira, irmãos. Amém, Jesus? Ele quer tirar as baratas, os ratos, quer limpar tudo para depois entrar e habitar. Tem que ser uma casa varrida e adornada para recebê-lo. Não pode ficar desse jeito. E ele vai falar aqui mais, versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, aqueles que já eram santos, né? Todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então vamos lá, você tem uma casa cheio de gente, todos familiares do Cornélio. O Cornélio, com a ordem de ter mandado chamar um homem chamado Pedro, o homem chega. O Cornélio ainda, no seu conceito de religião, o Cornélio se prostra diante de um homem que a Bíblia fala, só podemos nos prostrar diante de Deus, diante de imagem nenhuma, nem de homem, nem de animais, nem do que é na terra, nem do que é no céu. Não tem como se prostrar diante de ninguém, só diante de Jesus Cristo. Ele se prostra, o Pedro levanta, eu sou como você, não faça isso. Agora eu vim aqui para falar uma coisa, é importante, Deus mandou, e começa a pregar. E falando da mensagem da cruz. E todos os profetas falavam dele. E ele cumpriu todas as profecias. E foi morto na cruz do Calvário. E vocês crucificaram o Senhor. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele é o Senhor. E essa é a mensagem da cruz. Enquanto ele pregava essa mensagem, a Bíblia então diz que o Espírito Santo veio sobre ele de tal maneira que de repente começaram a falar em línguas. É o batismo. Amém, Jesus? Eles já receberam e já foram batizados no Espírito Santo ali na hora. Ninguém ali era batizado nas águas. Eram gentios. Eram de outras nações. Não era o povo escolhido como era conhecido o povo judeu na época. Está entendendo, sim ou não? Nem tinham sido batizados no Espírito Santo. Mas como o coração voltou-se para acreditar, e naquele momento eles creram que aquela mensagem era real, era verdadeira, que Jesus era o Criador dos céus e da terra, mas que ele tinha sido vindo como homem, e viveu como homem, morreu como homem, mas depois ressuscitou no terceiro dia, e voltou para o Pai, e que os profetas profetizaram, e tudo se cumpriu. Quando eles creram na mensagem da cruz, na hora o Espírito Santo veio, bum! E eles começaram a falar em línguas. Mas lá em Marcos, o João Batista falou que quem batiza no Espírito Santo? Quem? A gente acabou de ver isso, pessoal, pelo amor de Deus. Lá em Marcos 1,8, que a gente viu, coloca Marcos 1,8 aí de novo, que alguns ficaram na dúvida. Coloca para mim na tela aí, Marcos 1,8. Amém, Jesus? Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. João Batista falando. Ele é Jesus, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, o Pedro está falando de Jesus, da mensagem da cruz, mostrando, expondo para aqueles romanos, para aqueles gentios, qual era a mensagem da cruz. Todos os profetas falaram sobre isso. Quem havia morrido naquele dia, mas tinha ressuscitado. E enquanto eles falaram, aquelas palavras entraram queimando o coração deles, e do nada, né? O próprio Jesus veio e batizou cada um. Um começou a falar em língua, o outro deve ter olhado, o outro olhou, e começou todo mundo a ser batizado. Todos se encheram do Espírito Santo, começaram a falar em línguas. E quem estava lá então? Quem é o batizador? Ele é o batizador.
Amém, Jesus? Se eu guardo o mandamento, vou até Ele e Ele vai me batizar. É Ele que vai chegar e toma, e daqui a pouquinho você está falando em línguas. E por que é importante? Porque isso é um revestimento. Esses dias me perguntaram isso, pastor. Quer dizer então que se eu não falo em línguas eu não tenho o Espírito Santo? Vamos lá. Eu entendo que a partir do momento que você de fato se entrega a Jesus Cristo, foi o que aconteceu com essa família. O Espírito Santo virá sobre você. Amém, Jesus? Agora, como saberei se uma pessoa foi batizada no Espírito Santo? Não só recebeu, mas foi batizada no Espírito Santo. O falar em línguas é o primeiro sinal e grande sinal. Eu sei que em alguns lugares, se você frequenta várias igrejas, tomara que você não faça isso. Não é bom ficar pulando de lá para cá, de lá para cá, uma visita talvez com um amigo, com um parente, mas não ficar um tempo num, um tempo no outro, parece que vive viajando. Isso não é bom. Mas eu sei que até em algumas igrejas ditas evangélicas vão dizer que falar em línguas é até do demônio. Mas o que é isso aqui que você acabou de ler? O Espírito Santo caiu sobre eles e eles começaram a falar em línguas. Ali foi uma evidência claríssima de que eles haviam recebido quem? O Espírito Santo. E quem que estava ali então dando para eles o Espírito Santo? Você viu. Quem é o batizador? Jesus. Amém, irmãos? É importante você então ver, avaliar se você está dentro desse processo. Se você realmente crê na mensagem da cruz. Se você crê, você não vai continuar em pecado. Você vai pedir perdão a Deus e vai pedir o Espírito Santo para a sua vida. Se você crê na mensagem da cruz de verdade, você não vai ficar sem batismo nas águas. Que negócio é esse? Meses e anos na igreja sem batizar-se nas águas? Quando meu marido se converteu, eu quero batizar junto para fazer uma grande festa. Por isso que eu não batizei ainda. Isso é emocional? Isso é pura emoção. Mas não é isso. O batismo das águas é coisa séria. Estamos falando de salvação. Nem que esperar o maridão se converter, não. Ele que se converta depois. E quando ele for fazer o batismo dele, você vem bater palma para ele e faz um grande almoço para ele e acabou. Tem que batizar logo. Que história é essa de esperar alguém se batizar para se converter para batizar junto? Está brincando com Deus? Não. Tem que tomar jeito e levar a sério a mensagem da cruz. Rever, até aquela mensagem entrar no seu coração. Eu vou te falar, quando a mensagem da cruz entra no coração de alguém, essa pessoa corre para as águas. Corre, literalmente. Pastor, quando vai ter o próximo batismo nas águas? Não espera nem o pastor anunciar. Ela já veio, pastor, quando vai ter o próximo batismo na água? Eu preciso me batizar, pastor. Nem que, sabe, dá um jeito, nem que o senhor vá lá em casa, eu tenho uma piscininha lá, eu preciso me batizar, eu quero, eu entendi a mensagem da cruz. É assim que funciona como uma pessoa realmente entendeu a mensagem da cruz. Mas se não entendeu, fica meio aquele evangélico meia boca, como dizem, e aí vem o Espírito Santo, bota aspas aí nessa palavra. Amém, irmãos? E a pessoa acha que está cheia do Espírito Santo porque eu estou indo na igreja. Não. Se não tiver compromisso com Jesus Cristo. Irmãos, ser batizado com o Espírito Santo é poder. Vamos lá em Atos 1, rapidinho. Vamos voltar aqui. Atos capítulo 1. Leia para mim aí o versículo 8. Vamos ler o versículo 8. Mas recebereis virtude, ou poder, tem tradução já diz poder direto, do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Irmãos, poder traz responsabilidade. Sim ou não? Qualquer poder traz responsabilidade. Se você é um professor, você tem o poder na mão de instruir os seus alunos. Você tem uma responsabilidade.
Se você é um pastor, você tem o poder. Poder de quê? De instruir a sua igreja e as suas ovelhas. As ovelhas que Deus, na verdade é dele, né? Confia em suas mãos. Isso requer uma responsabilidade. Deus está falando, o Espírito Santo, Jesus falou isso. O Espírito Santo descerá sobre vocês e dará a vocês poder. E poder para quê? Para eu então estufar o peito e parecer ali um homem de ferro? Não. Um super-herói? Não. Poder para que eu seja cada vez mais humilde e saiba servir as pessoas. Poder para fazer a vontade dele se cumprir na minha vida. Poder para vencer as tentações. Amém, Jesus? Vamos rápido em Mateus 4. Rapidamente. Aqui tem, o texto bem conhecido nosso, né? Mateus capítulo 4. Jesus então ele foi batizado por João Batista. No final do capítulo 3 você vê o batismo de Jesus, finalzinho do capítulo 3, né? Você vê o batismo de Jesus ali. E logo depois que ele sai das águas, você conhece já essa passagem, o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de pomba. O pessoal viu aquela pomba descendo sobre ele e todo mundo na hora entendeu que era o Espírito Santo vindo sobre Jesus Cristo. Jesus era homem quando foi batizado, estava num corpo humano quando foi batizado. Ele precisava passar pelo processo que eu tenho que passar e você. Então ele recebeu o Espírito Santo e foi batizado no Espírito Santo para poder então fazer o que ele mesmo depois ordenou, ser minha testemunha por onde quer que passasse. Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então por onde quer que você vá, você é minha testemunha. É responsabilidade? Não é? É. Eu tenho o peso de levar o nome de Jesus onde eu for. Você tem que ter esse peso também, tem que assumir esse peso. Tem que assumir. É em casa, é na relação, é dentro do quarto com meu marido, com a minha esposa, é na rua, é no passeio. E se tiver em qualquer área, se tiver alguma tentação, você é humano, mas você tem que lutar para não aceitar, como dizer assim. Lutar contra você mesmo, contra a sua carne. Sua carne deseja e você diz, eu sei que eu não posso fazer isso, eu não quero fazer isso. Jesus tira isso da minha carne, esse prazer, esse desejo, essa coisa. Por quê? Porque isso não agrada a Deus. É uma responsabilidade. Porque não importa, ainda que você fosse o único na face da terra, você vai carregar sempre o peso, a responsabilidade de estar levando o nome do Senhor. A partir do momento que você crê na mensagem da cruz. Amém? Jesus então passa pelas águas, imediatamente é batizado no Espírito Santo, e olha o que o Espírito Santo faz com ele. Versículo 1 e 2. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito. Letra maiúscula, E maiúsculo, Espírito Santo. Aonde? Então o Espírito Santo não conduziu para um palacete, não conduziu para um terraço, para um churrascão fazer festa. Bom, fui batizado, vamos para aqui para casa fazer um churrasco. Foi batizado, vamos ali para a rua ganhar alma. Era isso que ele... Esse era o pensamento dos apóstolos. Esse era o pensamento dos discípulos. Era batizado e não ia fazer festa, almoço, jantares, churrascos. Eles eram batizados e saíam para pregar. Assumiam a responsabilidade. A igreja não quer assumir isso de hoje. Cada um vive na sua. O vizinho está se matando lá, perdendo a alma. Pessoas indo para o inferno. E a gente não assume essa responsabilidade. Estamos perdendo as pessoas. Deus quer que a igreja dele assuma, irmãos. E eu preciso aprender isso. Assim que tiver oportunidade, tem que falar de Jesus. E mostrar o Salvador. Uma vez que a pessoa recebeu esse entendimento, é ela que escolhe. Mas eu não posso me omitir. A igreja não deve se omitir. Amém? Ele leva ele para o deserto. Não leva para um lugar próspero. E para que ele vai para o deserto? A Bíblia fala, para ser
Tentado pelo próprio bicho ruim, chifrudo, capiroto, chama como quiser. Amém, Jesus? Pelo próprio. E ele foi tentado lá. E a Bíblia fala no 12, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, aí começam as tentações aqui. Eu não vou entrar no mérito das tentações. O que eu quero que você entenda é, quando você recebe o Espírito Santo, você recebe poder. Poder requer responsabilidade. Então, a partir do momento que você recebeu o Espírito Santo, você é revestido com esse poder que fala lá em Atos, Jesus falou lá em Atos, a gente viu Atos 1:8, você é revestido dessa virtude, revestido desse poder, mas continua caindo nas tentações. Você vai ser responsabilizado, porque Deus lhe deu poder para vencer essas tentações. Eu vou ser responsabilizado. E isso tem que machucar a gente, tá? Isso tem que ferir a gente. Isso tem que causar revolta na gente. Como que eu, cheio do Espírito Santo, posso cair numa tentação dessa? Como que eu, batizado no Espírito Santo, não tenho força para vencer isso? Ele me deu poder. Eu não posso transferir a minha responsabilidade agora para o meu pastor, para a minha igreja, para o meu líder. Eu tenho que assumir essa responsabilidade. Eu tenho que assumir essa responsabilidade. Amém, Jesus? Eu tenho que assumir. Eu aceitei Jesus, eu creio na mensagem da cruz, passei pelas águas, fui cheio do Espírito Santo, mas continuo caindo nas tentações. Continuo nas práticas erradas. Continuo com a vida desregrada. Continuo fazendo tudo que é errado. A responsabilidade é minha. Eu tenho que me revoltar contra mim mesmo. E não contra quem me levou a cair. Você está entendendo, sim ou não? A revolta é comigo mesmo. Eu tenho que me revoltar dentro de mim e falar, meu Deus, espera aí, o Senhor me deu poder, me deu virtude. Para quê? Para ir pregar o Evangelho, vencer essas tentações, e ir lá e mostrar para as pessoas como se vive com Deus. Não importa se está no século 21, como alguns querem dizer. Não importa se a Bíblia foi escrita não sei quantos mil anos atrás. Não importa o que estão tentando falar aí na sociedade, denegrindo a Bíblia Sagrada, denegrindo o nome de Jesus. Isso é problema deles. Nós temos, pelo contrário, que mostrar para eles que eles são errados. Não odiá-los, mas amá-los. E mostrar para eles que eles estão errados para que eles se convertam. Não adianta você ficar agora aqui cheio de ódio dos políticos, fazendo um monte de besteira que eles estão fazendo aí. Tem que orar por eles. Orar, até que eles se convertam e eles começam a ver as besteiras que eles andam fazendo. Está entendendo, irmãos? Estou usando político porque é uma figura bem complicada para a gente aqui, né? E no mundo todo eu acho que é. Aí eu usei essa figura, mas nós precisamos entender isso. Aí sim o Espírito Santo vem, vai nos guiar, vai nos capacitar e vai batizar. Então, vou ficar por aqui porque a gente tem hora que eu quero buscar Deus com você. Você quer Jesus na sua vida? Você quer o Espírito Santo na sua vida? Você tem que crer na mensagem da cruz. Lá na casa do Cornélio, todos foram batizados. Logo depois, eu não li com você, eu também não vou voltar lá em Atos 10, mas logo depois o Paulo olha e fala assim, bom, se Deus não negou o dom do Espírito para essas pessoas, os gentios, ele fala, gentios, você vê que o Pedro ainda tinha uma certa discriminação com os gentios. Se Deus não negou o dom do Espírito aos gentios, então eu também não posso negar a água, batize ele nas águas. É um caso na Bíblia que inverteu um pouquinho ali. Geralmente é batido nas águas e depois no Espírito. Ali inverteu, foi primeiro no Espírito, depois nas águas. Falaram em línguas inclusive. Amém, Jesus? Aí alguém vai me perguntar, pastor, então o que eu preciso para falar em línguas e ser realmente batizado no Espírito Santo? Eu acabei de falar com você. É só crer em Jesus do jeito que tem que se crer. Limpar o seu coração hoje. E se você tem sido tentado e caído, fala sério com Deus. Senhor, não quero cair mais. Leva tudo que tem que levar. Assim que se vai batizar nas águas, assim que tiver batismo, eu vou me batizar. E agora me batiza no Espírito Santo. Agora eu vou orar com você. Fale com Deus, com amor mesmo, com paixão.
Mas não paixão do mundo, paixão de Cristo. Amém, Jesus? Fale com Deus. Não fique esperando nada, não, porque tem gente que, sei lá, parece que entra num transe na hora da oração. Desculpa, irmãos. Mas tem gente que parece que entra num transe na hora da oração, que fica só parado assim. Não fala uma palavra. É o quê? Entrou em transe? É oração, é para falar com Deus. Use suas palavras, não procure palavras parecidas com a que o pastor usa, não. Use suas palavras, vá falando com Deus, com toda a sinceridade e humildade. Daqui a pouquinho, você menos perceber, você vai falar em línguas, ele vai te dar isso. Em nome de Jesus. Mas fale com Deus. Amém? Não fique em silêncio e em nome de Jesus. Vamos orar então, fique de pé. Senhor Deus, eu venho na tua presença nessa hora, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Ti. Nós aprendemos coisas boas hoje. Tem uma razão, uma grande razão, para que o Senhor venha nos batizar com o Espírito Santo. É fazer de nós suas testemunhas. É fazer de nós agentes do Senhor nessa terra.